Como já vimos, o Senhor é o proprietário de todas as terras. A terra de Canaã era toda do Senhor, e ele agora estava concedendo às famílias, estava concedendo às tribos, estava concedendo aos clãs de Israel pedaços desta terra. Ele estava concedendo direito de uso, não de propriedade, mas assim, mas que pudessem utilizar da terra. Como administrar, então, essas concessões individuais? Veja, irmãos, é plano de Deus, mas quem estava cuidando desse negócio, vamos chamar assim, eram seres humanos, com todos os seus problemas, com todas as suas inclinações para o mal. Como administrar essas concessões? Como impedir, então, o desejo egoísta de possuir mais terras, em detrimento da retirada de terras de outros? Como não permitir a formação de latifúndios, de enormes propriedades de terras? Veja lá, o Senhor estabeleceu duas situações absolutamente especiais para cuidar dessa situação. A primeira é o ano sabático. Está lá em Levítico 25, 1 a 5. A cada sete anos havia um ano sabático. Era o sábado de descanso da terra. Não deveria haver semeadura no campo, nem poda das vinhas. Não haveria colheitas. Os alimentos do povo e animais serão os que naturalmente nascessem. Os pobres poderiam usufruir das colheitas deste ano sabático, onde não tinha sido plantado, mas onde as plantas cresciam naturalmente, onde as podas não foram feitas, mas os vegetais, mas as árvores continuavam a produzir. Isso acontecia a cada 7 anos. Mas havia agora um outro que acontecia a cada 7 períodos de 7 anos. Era chamado Ano do Jubileu. Levítico 25, 8 a 13, você pode lá encontrar isso. Quando chegava o 50º ano. Nesse ano havia liberdade da terra para todos os moradores. Havia o retorno dos moradores às possessões originais. Também era um ano para não semear ou colher. E as compras das áreas, ou seja, as concessões que eram feitas, os arrendamentos que eram feitos, segundo o número de anos, deviam ser calculados segundo o número de anos que faltava para o jubileu. Ora, se no jubileu tudo voltava para as propriedades originais, aquele que arrendasse uma terra faltando 20 anos para o jubileu, calcularia o preço desse arrendamento para esses 20 anos. Se faltassem 40 anos, seria 40, e assim sucessivamente. No ano do jubileu, havia o retorno à distribuição original das terras. Em termos de hoje, irmãos, nós poderíamos dizer o seguinte: no ano do jubileu, havia uma reforma agrária. E veja, qual era o objetivo disso? O objetivo era um objetivo social, era para não perpetuar a pobreza. Era um plano divino do ano sabático e do ano do jubileu. Ao contrário do Egito, onde as pessoas frequentemente perdiam suas terras e se tornavam servas de Faraó, o propósito de Deus para os israelitas era garantir que eles nunca ficassem em uma situação de desvantagem permanente. A terra que cada família recebia não poderia ser possuída por ninguém de fora do seu clã ou família original. Na verdade, segundo o plano de Deus, a terra não poderia ser vendida. Ela só poderia ser arrendada e seu valor seria determinado com base nos anos restantes até o próximo ano do jubileu. Isso significava que se alguém tivesse que vender a sua propriedade familiar, seus parentes tinham a responsabilidade de resgatá-la antes do jubileu. Qual era então o objetivo da divisão, da distribuição da terra a todas as famílias? Qual era o objetivo de Deus ao distribuir para todos a terra? A forma como a terra foi distribuída nos ajuda a entender melhor a intenção no coração de Deus. Como nosso Pai Celestial, Ele queria que seus filhos fossem generosos com os que estavam em dificuldades, permitindo que as terras sustentassem todos a cada 7 anos. No ano sabático. O ano sabático aplicava a ideia do descanso do sábado em uma escala maior. Ora, o Senhor estabeleceu o sábado do 7º dia
para descanso do povo. E agora o sábado, o ano anual, o ano sabático, o 7º ano, para descanso da terra, para descanso, exemplo, como exemplo do sábado, só que numa escala maior. Na terra, no reino de Israel, não deveria haver pessoas sem terra. O objetivo da legislação sobre a propriedade agrária, qual era o objetivo? Vejam, eles eram um povo de economia agrária, uma nação dependente da agricultura, dependente da pecuária. As leis sobre a propriedade da terra ofereciam a cada israelita a chance de se libertar de situações opressivas, herdadas por escolhas erradas e de ter um novo começo. No fundo, essas leis transmitiam uma das verdades mais importantes sobre o propósito do Evangelho. Qual é o propósito do Evangelho, irmãos? Eliminar as divisões entre ricos e pobres, empregadores e empregados, privilegiados e desfavorecidos, reconhecendo que todos precisamos da graça de Deus. Israel dispunha da terra prometida e de leis, estatutos e orientações para usufruírem as bênçãos de Deus. Eles tinham tudo projetado por Deus para que desse certo, se assim eles obedecessem. Porém, não seguiram o padrão estabelecido por Deus e foram exilados da terra e subjugados por Babilônia. Ao não obedecer a Deus por sucessivas gerações, eles foram agora subjugados por Babilônia. O Senhor fez subir contra eles os caldeus. Se você olhar lá em 2 Crônicas 26, de 17 a 21. Foram mortos jovens, donzelas, velhos e velhos de idade avançada. Foram levados todos os tesouros da casa do Senhor, do rei e dos príncipes. Queimaram os templos e os palácios, derrubaram os muros, levaram os que escaparam da espada para serem servos em Babilônia. Essa opressão deveria durar durante 70 anos, conforme a profecia de Jeremias. O que aconteceu, irmãos? Eles foram retirados da terra. Como vimos ontem, foram vomitados da terra. Por quê? Porque deixaram de obedecer a Deus, deixaram de cumprir a sua parte na aliança. E dessa maneira Deus utilizou Babilônia para fazer juízo com o povo de Deus. Veja, um povo pagão para fazer juízo com relação ao povo de Deus. Entretanto, irmãos, conforme o profeta Jeremias disse, isso ia durar 70 anos. O Senhor não ia deixar indefinidamente a sua indignação e o seu juízo sobre o povo. Mas quando o povo se arrependesse, e isso aconteceria 70 anos depois, ele restauraria o povo. O que aprendemos com isso, irmãos? O Senhor não guarda para sempre a sua ira, a sua indignação. Muitas vezes nós achamos que fomos longe demais e que o Senhor não nos perdoa mais. Mas o Senhor sempre fará isso. O Senhor está sempre pronto a perdoar e a restaurar os seus filhos, quando assim eles fizerem. Quando eles declararem de coração que estão arrependidos e que querem voltar à propriedade do Senhor, querem voltar a ser inquilinos do Senhor. Pode ser, irmãos, que alguns de nós já tenhamos sido despejados, achamos que tenhamos sido despejados da casa do Senhor ou da vontade do Senhor. Mas o Senhor está sempre pronto para nos receber novamente, se assim o quisermos. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha certeza. Hoje não temos mais ano do jubileu, não temos mais o ano sabático, mas nós temos à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo, que está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, para que quando nos arrependemos, nós voltemos a ter acesso ao Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos gratos pela intervenção do Senhor Jesus Cristo, que pode nos resgatar a cada dia, a cada momento, a cada vez que precisarmos, pode nos resgatar à presença do Senhor Deus.